Pode. Bom dia a todos que nos assistem através dos canais virtuais. Nossa casa mantém o seu ciclo de palestras, trazendo a sua programação no site. E nessa manhã teremos então os nossos estudos. E nesse momento, com a certeza de que estamos envolvidos por essa espiritualidade de luz, vamos fazer a nossa oração para melhor nos prepararmos para os estudos que nossa companheira Renata nos trará nessa manhã. Profundamente agradecidos por essa casa, elevamos o nosso pensamento a Deus nosso Pai e especialmente ao Mestre Jesus, que nos ampara, nos orienta através dos seus ensinamentos, dos exemplos deixados para nós, com a certeza de que, seguindo esta verdade, encontraremos a luz, a paz e a harmonia em nossos corações. Graças a Deus. Renata, está contigo a palavra. Obrigada. Como disse a companheira, né? É uma bênção a nossa casa poder nos oferecer essa oportunidade para que nós possamos manter os nossos estudos, as nossas reflexões. E é muito bom, né, quando refletimos em torno da doutrina espírita, pois ela nos remete aos ensinamentos trazidos pelo Mestre Jesus. Mestre querido, que nos fortalece, que nos levanta, naqueles momentos onde muitas vezes nos sentimos caídos, pela dificuldade, às vezes, de encontrar qual o melhor caminho para viver nesse momento, essa encarnação abençoada que nos foi dada, e nós sabemos, temos a certeza que todas essas atribulações que estamos vivendo têm motivo para todos nós. E o motivo principal é o nosso crescimento, é o nosso aprendizado, para que possamos lidar com as situações que surgem a cada dia em nossas vidas. E hoje nós vamos refletir em cima do Livro dos Espíritos, na parte 3ª, capítulo 5, aonde nós vamos pensar um pouco sobre o necessário e o supérfluo, que vão de 715 a 717. São só 3 questões. Mas se nós formos pensar que necessário e supérfluo é um tema muito delicado. Nós somos convidados, às vezes, a pensar nessa situação, nesse tema, em relação a nós mesmos. Porque eu não sei se acontece com vocês ou se já passaram por essa fase. É muito simples perceber no outro as dificuldades. É muito fácil apontar o dedo para as faltas do outro. Mas, como Jesus nos disse, que nós sejamos amorosos com o outro e um pouco mais severos conosco mesmo. Não na severidade de nos condenar, de nos colocar para baixo, mas que nós possamos ter olhos de ver para as nossas necessidades. Porque a doutrina espírita, ela surge em nossas vidas
para que nós possamos aproveitar as lições trazidas pelos Espíritos através de Allan Kardec e possamos fazer uma revisão em nossa vida, que nós possamos observar como nós estamos em relação a toda essa verdade que se desvenda aos nossos olhos, outrora desconhecido por nós, porque ainda não tínhamos realmente inteligência para perceber a necessidade dessas visões, dessas noções, dessas reflexões que estão surgindo agora em nossa vida. Porque agora nós estamos preparados para essas verdades. Porque quando a verdade chega no momento em que nós não estamos preparados, que nós ainda não amadurecemos, ela passa e nós não podemos aproveitar. Mas quando ela chega, naquele momento, aonde a terra já está fértil, aonde a semente é jogada, e com muita boa vontade nós vamos conseguindo fazer germinar essa semente, para que ela se torne uma árvore, para que ela possa ser o alimento necessário que nós, como espírito que somos, necessitamos para a nossa vida e o nosso crescimento como espírito imortal. Então hoje eu estava pensando para que nós pudéssemos trazer esses ensinamentos dos espíritos para o nosso interior. Vamos fazer uma avaliação, vamos ver como nós estamos perante esse tema que a doutrina nos trouxe com tanto cuidado. Então vamos lá. Qual é a primeira questão que Kardec pergunta para os espíritos? Como pode o homem conhecer o limite do necessário? E os espíritos respondem: aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Então vamos refletir um pouco nessa resposta que eles nos trazem. Eles dizem aqui que aquele que é ponderado a conhece por intuição. Então vocês vejam, nós estamos em situações evolutivas diferentes um do outro. Nós temos um modo de pensar diferente um do outro. A Ângela pode ser mais ponderada, eu já posso, ser menos ponderada. Então, essa divergência que existe, no mundo de relação é o que nos convida a caminhar em busca daquilo que nós achamos que é o melhor para a nossa vida. Então, muitos aprendem através de exemplos. Aí eu vi o que aconteceu com fulano, quando fulano teve essa atitude. E aí, quando aquela situação chega na nossa vida, nós lembramos daquela experiência que o fulano teve. E aí nós pensamos, bem, não vou fazer da mesma forma, vou fazer de uma forma diferente. Sim, tem outras pessoas que não estão preocupadas com a experiência do outro, com o resultado que o outro teve. Isso acontece muito com os nossos filhos, Quando muitas vezes nós queremos passar para eles situações que nós vivenciamos e que não nos trouxe, alegrias, pelo contrário, nos trouxe muito sofrimento. E aí, de boa vontade, nós queremos convidar os nossos filhos a refletir sobre aquela experiência que nós vivemos. Qual é o intuito? Para que eles não venham a sofrer muitas vezes o que nós sofremos. E o que muitos filhos nos respondem? Com você foi dessa forma, mas comigo pode ser diferente. Então vocês vejam,
É a necessidade que muitos espíritos têm de vivenciar aquela experiência, de dar àquela experiência a sua própria resposta, aquilo que ele acha que é a verdade. E através disso, é tão lindo, eu gosto muito dessa forma de pensar, porque nós temos o livre-arbítrio e Deus é fantástico, né? Ele nos permite irmos construindo o nosso dia a dia através das nossas experiências, através dos nossos conhecimentos. E nós vamos assim caminhando, só que muitas vezes nós demoramos, né? A gente vai e cai no mesmo lugar. Aí levanta, não vou fazer mais isso. Aí chega uma nova oportunidade de fazer alguma coisa, a gente esquece, vai e cai no mesmo lugar. Então vocês vejam, são muitos erros que às vezes nós vamos cometendo perante as mesmas situações, sempre dando as mesmas respostas, ou às vezes até tentando responder de uma forma diferente, mas que ainda não é a forma acertada. Até que chega um dia que nós paramos e tem mais uma forma de modificar aquela situação, de ultrapassar aquele problema. E aí nós conseguimos ultrapassar e aquilo nos dá um alívio e aí nós nos apossamos daquele conhecimento. Por quê? Porque foi com muita dor, foi com muito sofrimento. Porque vocês vão de convir comigo que quando é difícil, né, eles até comentam, né, que quando os filhos nascem e que é deixado para eles uma herança, dizem que eles não valorizam muito o dinheiro. Alguns, né, porque nós precisamos sempre raciocinar como espírito imortal que somos. E cada um de nós trazemos junto conosco, no momento da nossa reencarnação, a nossa bagagem de experiências. Então, as nossas experiências, elas não vão embora, elas ficam conosco, elas são nossas, elas nos pertencem. Por isso é que Jesus também dizia, né? Não amontoeis, né? O seu tesouro aonde a traça come, não junteis um tesouro que a traça pode comer, que o ladrão pode roubar, não é isso? Que o ferrugem pode consumir. Né? Procurai fazer o seu tesouro aonde ninguém vai te roubar. E a conquista que nós vamos conseguindo guardar, amealhar e aprender, esse é um tesouro verdadeiro. É um tesouro que ninguém nos toma, são as nossas experiências. Então, vocês vejam, é fácil? Não. Deus poderia termos criados todos iguais, dar-nos a todos nós as possibilidades. Vocês vejam, muitas vezes nós agimos como criança. Nós vimos, poxa, o senhor podia me ajudar para que eu conseguisse isso, para que eu conseguisse aquilo. E, às vezes, até nos iludimos achando que só através da prece nós vamos pedir e ele vai nos dar tudo aquilo que nós estamos pedindo. Não. Ele é um pai de amor, é um pai de sabedoria. Ele vai, sim, nos oferecer possibilidade, nos inspirar, nos mostrar caminhos para que nós possamos caminhar e ir em busca daquilo que nós estamos almejando. Se de repente isso for para o nosso bem. Então vocês vejam, quando eles dizem que muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa, também tem a ver com isso. O homem, às vezes, só consegue conhecer o limite do necessário a partir de situações que lhe causam dor. Se nós formos procurar um exemplo bem simples, nós podemos ir através da comida. A comida alimenta o nosso corpo físico. Nós necessitamos do alimento para que nós possamos trabalhar, para que nós possamos caminhar, né? Para que nós possamos conquistar tudo aquilo que nós viemos como espírito nesse corpo para caminhar. E muitas vezes o que acontece? Nós nos perdemos e comemos demais.
com a gula. Né? E aí, o que acontece conosco? Passamos mal, temos uma insônia, temos problema de fígado, problema de estômago. E aí, da próxima, a gente diz, ai, mas eu comi demais. Da próxima vez, eu vou comer menos. Aí, às vezes, chega uma próxima vez, a comida está tão gostosa, principalmente comida pesada, né? Feijoada, aquelas coisas assim, bobó de camarão, né? Aquelas coisas assim, bem leve, bem, sabe, suave o tempero. Eu adoro tempero, porque eu sou mineira, né? Então, nossa, tempero é comigo mesmo. E aí a gente vai e se perde no prazer, né, da comida. Quando chega depois, passamos mal novamente. Até que chega um momento em que nós realmente nos conscientizamos que nós podemos sim comer aquela comida, mas pouco. Mas até isso acontecer, custa um pouco. E aí ele diz, a sua própria custa. A sua própria custa de quê? A custa da dor, a custa do desgaste do nosso corpo físico, que muitas vezes ele se sente intoxicado perante tanto alimento que nós ingerimos, né? E aí vamos, 716. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Sem dúvida. Mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Então, mais uma vez, voltando, aquilo que eu trouxe, que me deixa realmente encantada. É a forma pedagógica que Deus criou através das leis para que nós pudéssemos ir nos construindo, para que nós pudéssemos ir encontrando qual é realmente o ponto aonde nós conseguimos estar em sintonia, aonde nós conseguimos entrar em contato com esta lei que nos rege. Porque nós temos uma lei que nos conduz. Tanto que os espíritos dizem que nós só somos infelizes quando nos afastamos dessa lei. Então vocês vejam, ele traz aqui que a natureza lhe traçou o limite das necessidades, porém os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Então vocês vejam, se nós formos lembrar lá no início da civilização, como era diferente as necessidades que nós tínhamos das necessidades que temos hoje. Mas aí nós vamos dizer, mas as coisas mudaram muito. Sim, é a lei do progresso. A lei do progresso, ela vai nos conduzindo para que nós possamos ir abrindo a nossa inteligência cada vez mais. E assim nós vamos conseguindo nos aperfeiçoar e fazer essa trajetória que nos foi dado a todos. Todos nós vamos chegar à perfeição. Quando? Não sei. O tempo não importa, o que importa é o caminho que nós estamos fazendo. Só que nós temos os limites. Então vocês vejam, por que foi criado essas necessidades todas que nós trazemos? Porque a necessidade de uma vida melhor, a necessidade de ter algo melhor, vai nos conduzindo a procurar uma forma, um trabalho, para que a gente conquiste aquilo que nós queremos. Está na lei do trabalho, no Livro dos Espíritos, que o trabalho é a grande ferramenta que nos impulsiona ao progresso. Então, vocês vejam, o trabalho é necessário, mas Deus é tão maravilhoso que ele fez o quê? Ele nos facilitou para que nós pudéssemos ir caminhando através das nossas vontades por uma vida melhor.
Vocês vejam, a gente fica imaginando hoje em dia como é que era antigamente. Alguém consegue lembrar da vida sem uma máquina de lavar? Olha, é uma coisa bem simples, né? E era feito com maior tranquilidade. Eu me lembro quando eu era pequena, a gente lavava roupa lá em Minas Gerais, no interior, na beira do rio. E não faz muito tempo não, tá, gente? Não faz muito tempo, isso era mais ou menos em 1962, 63, né? Então, e ninguém reclamava e ninguém nem imaginava uma máquina de lavar. Eu, hoje em dia, não consigo imaginar a minha vida sem uma máquina de lavar. Então, vocês vejam, o progresso vai nos facilitando. Quando surgiu a máquina de lavar, a gente sempre ambicionava, queria uma coisa diferente. Né? E aí nós vamos trabalhar, nós vamos procurar exercitar a nossa inteligência para ver como vamos conseguir comprar uma máquina de lavar. Vocês veem o celular, vocês lembram quando inventaram o celular? Era um negócio desse tamanho, pesado pra caramba, mas só para poucos. Quem tinha o celular era assim, estava no top, né? E aí nós fomos caminhando, virou assim necessidade do momento, um celular. E fomos caminhando, as inteligências foram sendo, né, trabalhadas cada vez mais. Hoje em dia o celular é descartável. É impressionante. Hoje em dia todo mundo tem um celular. Até as pessoas, muitas das pessoas que estão em situação de rua. Eu fiquei impressionada esses dias, aí eu falei, oi Renata, o celular é para todos. Porque às vezes a gente se impressiona com determinadas coisas que a gente vê e ainda temos dentro de nós enraizado sentimentos antigos e de julgamento. Isso aí é uma coisa incrível. Como eu disse no início, nós estamos sempre prontos a apontar o dedo para o outro, a julgar o outro, a ver aqui, a ver ali. Aí quando a gente começa a aproveitar esses ensinamentos que a doutrina nos traz para fazer uma viagem ao nosso interior, quando nós conseguimos ir caminhando pelas estradas que nós temos, pelos caminhos que nós estamos caminhando, olhando do lado para ver se não tem algum lixinho que foi escondidinho por nós e que no momento em que vier realmente o temporal, as dificuldades, né? Aí podemos pensar que seria como a chuva e a água vai fazer o quê? Vai pegar aquele lixinho que nós não conhecemos, nosso, e vai entupir os nossos melhores sentimentos. E aí nós não vamos nos dar conta daquilo que nós trazemos dentro de nós e que já pode ser modificado, já pode ser transformado. Mas voltando para o nosso tema, vocês vejam que o nosso progresso, ele foi lento. Mas os espíritos dizem que o progresso intelectual é rápido. Agora, o progresso moral demora um pouco mais. Por quê? Porque quando começa o progresso, quando nós começamos a trabalhar, no início nós queríamos uma casa. Agora já não é uma casa que nós queremos. Nós já queremos uma casa com um bom arquiteto, com um bom engenheiro, uma casa que nos supre tudo, né? De preferência feita sob medida. Que a gente possa dizer aonde queremos isso, aonde queremos aquilo, nós queremos desenhar a nossa casa. Tudo bem. É errado? Não, não é errado. Eu só estou trazendo aqui para que nós possamos refletir em cima das nossas necessidades. Porque eu também gostaria de uma casa sob medida, não é verdade? Então, nós precisamos primeiro avaliar como nós estamos em relação a essas necessidades que nós fomos criando na nossa vida, né? Muitas vezes, eu me lembro, quando eu era criança, eu tinha um tênis que eu tinha que andar com ele, mas não podia levantar muito o pé, né? Porque tinha um buraco embaixo. Isso antigamente era muito normal.
na cidade do interior, porque as famílias tinham muitos filhos. E os tênis iam passando, os sapatos iam passando de filho para filho. Então, quando chegava num filho, ele já tinha sido usado não sei quanto tempo. Era normal isso. E eu tinha uma vontade de ter um sapato novo, que era uma coisa incrível. Depois, quando foi passando o tempo, nós vamos esquecendo, porque as nossas necessidades vão aumentando. Hoje eu já não quero só um sapato, eu quero uma sandalinha que combine com a roupa. Eu quero um sapatinho fechado para determinados lugares. Eu quero um tênis para poder caminhar. Eu quero um chinelo. Então vocês vejam que a gente vai ampliando as nossas necessidades. Isso está na lei. É para que a gente vá evoluindo. Mas nós devíamos pensar um pouco nas conquistas que nós já estamos fazendo nesse tempo todo. Muitas pessoas não têm uma roupa digna para vestir. Às vezes é preciso fazer uma costurinha aqui, uma costurinha aí. Eu me lembro na minha infância, a maioria das famílias eram assim. As donas de casa, elas nos ensinavam a costurar. Os vestidinhos, eu me lembro do vestidinho da dona Isolina, uma senhorinha muito querida do meu coração, que o vestidinho dela era impecável, estava passadinho, lavadinho, cheirosinho e todo remendadinho. Porque não tinha a facilidade que nós temos hoje de comprar uma roupa. Hoje você vai à cidade, você compra um vestido por R$ 9,90. Antigamente não tinha essa facilidade, porque o progresso não tinha chegado da forma que chegou hoje. Só que o progresso, ele foi em direção ao consumismo, a todas aquelas situações em que nós paramos e observamos que no passado isso não existia e que agora, porque existe, nós queremos ter cada vez mais e do melhor modelo. É proibido isso? Não, não é proibido isso, desde que não afete o nosso interior. Porque quando Jesus vem nos dizer que procurai primeiro o reino de Deus e todo o resto lhe será dado, ele está querendo nos abrir o olho e nos convidar a refletir sobre o que nós temos dentro de nós, sobre quais são as conquistas que nós estamos amealhando como espírito imortal que somos. Quais são os bens que nós estamos nos preocupando, aquele bem que vamos levar como espírito imortal que somos. Porque quando nós desencarnarmos, nós não vamos levar os sapatos, nem os vestidos, nem a máquina de lavar, nem o celular, nem a caderneta rechonchuda de dinheiro, que nós muitas vezes perdemos a nossa saúde para conseguir juntar. Nós vamos levar aquilo que nós conquistamos com o nosso íntimo, que nós conquistamos através do bem, que nós conquistamos através daquilo que Jesus veio nos chamar a atenção. As nossas necessidades íntimas. E quais são as necessidades íntimas? Qual é aquele alimento que realmente nos sustenta nos nossos momentos de dificuldade? É todo aquele bem que nós podemos fazer para nós e para o outro. Quando eu digo para nós, porque quando nós estamos ajudando o outro, nós estamos primeiro atendendo às nossas necessidades. Porque a necessidade principal que nós temos como espírito que somos é atender ao seu irmão. Como disse também Jesus, aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. E aquele que não nasceu para servir, como vai viver? Então, muitas vezes, nós paramos para pensar, eu, pelo menos ontem, quando estava
dando uma olhada nesse tema, eu confesso a vocês que quando eu olhei para dentro de mim, eu percebi que existe uma grande diferença entre a nossa conquista material e a nossa conquista espiritual. E quanto tempo eu estava dedicando para o meu trabalho espiritual? Com certeza, eu confesso a vocês, não é o mesmo tempo em que eu estava dedicando e que eu dedico ao meu trabalho material. E, na realidade, um complementa o outro. Nós precisamos pensar o tempo inteiro. Não é necessário você parar e deixar de trabalhar, materialmente falando, para que você possa estar em sintonia com o trabalho espiritual. O trabalho espiritual, ele está dentro de nós. É o chamado reino de Deus. É quando nós realmente começamos a ter olhos de ver e perceber que nós estamos o tempo inteiro sendo convidados e inseridos em situações de necessidades de ordem material, mas que nós possamos refletir a nossa visão como espírito que somos e naquilo que realmente nós necessitamos. Porque muitas vezes nós estamos sofrendo pelo supérfluo e nós não estamos dedicando o tempo necessário para a nossa conquista, ao nosso tesouro interior. Como? Vocês vejam, como diz também no Evangelho, olhai os pássaros no céu, olhai os lírios do campo. E aí eles dizem, os pássaros, eles não ceifam, eles querem dizer que eles não trabalham, eles não fazem nada, mas eles são alimentados. E eu queria dividir com vocês algo que me falou muito fundo ao meu coração. Não sei se movida pela emoção do tema. Quando nós começamos realmente a pensar nesse Deus como um Pai de amor, quando nós começamos a perceber a nossa vida como uma passagem, como uma experiência, como uma grande escola nesse momento, nós começamos a observar e valorizar muito menos aquelas dificuldades e aquelas necessidades que ora nos chama a atenção nesse momento material, nessa necessidade, porque todos nós temos contas a pagar, todos nós temos compromissos assumidos, mas nós temos um compromisso muito maior, que é o compromisso como espírito imortal que somos e como é que nós vamos trabalhar essas necessidades que ora chegam em nossa vida. E aí nós vamos começando a olhar para dentro de nós e percebendo que muitas vezes nós não conseguíamos entender, quando os espíritos nos trazem, que qual é o maior mal da humanidade? É o egoísmo e o orgulho. E chegou uma época que eu não aguentava mais ouvir egoísmo e orgulho, egoísmo e orgulho. E até que eu comecei a pensar que o egoísmo e o orgulho, ele está inserido em todas as situações do nosso dia a dia. Quando nós começamos a perceber aonde ele está inserido, nós começamos a refletir de uma forma diferente. E nós começamos a pensar que se estivermos caminhando de acordo com aquilo que nos foi dado fazer, todo o resto nos será dado. Sim. Porque a fé move montanha? Sim. Vai cair do céu, Renata? Não. Vai nos ser inspirado, vai exercitar a nossa inteligência, nós vamos ser inspirados qual o caminho que nós vamos tomar
Qual é o amigo que pode nos oferecer aquele momento, uma cartilha, aonde nós vamos descobrir qual é o passo que nós precisamos dar, qual é o aprendizado, qual é a lição que eu não aprendi ainda nesta vida e que agora a situação me convida. Você não observou isso, então volte e observa. E nós vamos começando a perceber que as aflições das necessidades do mundo material não podem ser maior que a nossa fé e a nossa certeza de que nós somos espíritos imortais, que tudo vai passar. Agora, o que vai ficar é a maneira em que nós vamos enfrentar qualquer que seja a situação de dificuldade. Agora, o que tem a ver o supérfluo e o necessário? É quando nós começamos a ser convidados a avaliar cada vez mais o que realmente nos é necessário, qual é realmente a nossa prioridade de ordem material naquele momento. Pois não podemos mais assumir tudo que nós assumíamos antes dessa pandemia. Mas agora ela vem como uma oportunidade para que nós possamos rever os nossos interesses e as nossas reais necessidades. E muitas coisas nós conseguimos tirar de nossas vidas e percebemos que aquilo não era tão necessário como nós achávamos no passado. Mas aí vem uma outra situação, também de muita necessidade. Nós começamos a perceber, nós somos convidados a pensar na nossa vida como espírito, a pensar qual é o alimento que vai nos dar essa sustentação que nós estamos realmente procurando nesse momento. E qual é a sustentação, meus amigos? A sustentação é essa existência de um Pai de amor. É essa necessidade de nos conectar cada vez mais com esses amigos espirituais, através da prece, através da reflexão íntima, através de um trabalho feito com dignidade e gratidão. Porque às vezes nós passamos o nosso dia lamentando, reclamando, e não percebemos que a mão que nós temos, os dedos, a inteligência, os olhos que veem, os ouvidos que escutam, isso é essencial na nossa vida. Mas nós não estamos valorizando, porque nós queríamos muito mais. Eu tenho ouvidos, mas eu quero um lindo brinco. Eu tenho os olhos, mas eu quero um óculos de último modelo. E ao tempo vai passando e nós vamos cada vez mais nos colocando como uma grande árvore de Natal. A própria árvore já é bonita, ela por si só. Mas nós vamos querendo colocar cada vez mais aqui, cada vez mais ali. E nós vamos pesando a nossa estrutura espiritual. Porque quanto mais eu preciso, mais eu sofro, mais eu estou aflita. Aí vocês vão me perguntar, mas é proibido você querer ter uma coisa boa? Não, não é proibido, meus amigos. Só não podemos permitir que a necessidade material nos tire o foco de quem somos. E vamos aqui terminando com uma pergunta importantíssima, que há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário. Ouviram a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Aí vem um comentário de Kardec. Nada tem de absoluto limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização, ela criou necessidades
que o selvagem desconhece. E os espíritos que ditaram os preceitos acima, eles não pretendem que o homem civilizado deva viver como o selvagem. Tá vendo? Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Nós estamos sempre procurando atender ao outro. Os que vivem à custa das privações dos outros, exploram em seu proveito os benefícios da civilização, desta tem apenas o verniz, como muitos há que da religião só tem a máscara. Então vocês vejam, Kardec vem trazendo tudo que nós precisamos colocar no nosso dia a dia. Procurar avaliar. É proibido ter coisas bonitas? É proibido você ter férias? É proibido você fazer uma boa viagem? Não. Nada nos é proibido. Agora, o necessário é que nós possamos também olhar à nossa volta, porque não adianta eu ter tudo do melhor e blindar a minha casa, porque aquele companheiro que não tem condições muitas vezes de ter um par de sapato, de ter uma roupa decente para vestir, de ter uma comida para alimentar o seu estômago, de viver com dignidade, nós estaremos blindando a nossa casa, com medo que este companheiro venha até nós. Então vocês vejam, o que adianta? Enquanto nós realmente não começarmos a perceber que a necessidade de estarmos bem é a partir do momento em que nós olhamos à nossa volta, não precisa fazer pelo mundo inteiro, vamos fazer ao nosso redor, vamos procurar nas nossas ruas os nossos companheiros de trabalho, vamos procurar atender a todos de acordo com o que o Pai nos atende a cada dia, porque a sua misericórdia é farta, é muito. Então que nós possamos dividir um pouco com os amigos. Tá certo, companheiros? Eu espero que tenha sido útil, tá? Um bom dia a todos. De grande utilidade, sim, as reflexões, Renata. Então, chegando ao momento final desse nosso estudo dessa manhã, mais uma vez profundamente agradecidos por essa oportunidade de refletirmos, de unirmos nossos corações aos ensinamentos que o Mestre nos trouxe e que Kardec codificou através das mensagens dos Espíritos, que tanto nos esclarece. Vamos assim, então, encerrando esse nosso momento de estudo, fazendo uma prece mais uma vez, em que nossos corações alegres agradecem. Essa é a palavra de ordem. Gratidão. Gratidão pelo que hoje já podemos perceber que nos falta nessa caminhada para atingirmos o alvo. O alvo é a felicidade que alcançaremos quanto mais próximos estivermos do Senhor, Mestre, das suas vibrações de amor. Que a harmonia e a paz envolvam nossos corações. Graças a Deus.